muitos hinos atuais têm sido ouvidos de pessoas que não são verdadeiramente cristãs. Por exemplo, tem macumbeiro cantando música evangélica. Tem católico cantando música evangélica. Talvez tenha até testemunha de Jeová cantando música evangélica. E as músicas que eles cantam são músicas evangélicas modernas, enquadradas neste novo ramo da musicalidade chamado gospel. E aí alguém pergunta, mas pastor, o senhor não acha que isto é uma coisa boa? Isto não é uma coisa interessante, porque com isto as pessoas irão despertar para a realidade de fato verdadeiro? Por um lado, poderia ser uma coisa boa, mas por um outro, e de uma forma maior do que a coisa boa, é uma coisa ruim. Porque quando uma pessoa canta, meus irmãos, uma música gospel, ela lhe canta com aparente prazer. E quando ela canta com aparente prazer, ela não está sentindo o que ela é. Ela não está percebendo aquilo que ela tem no seu coração. Ela não está vendo o seu íntimo, o prejuízo espiritual que lá pode ser visto por Deus. Ora, partindo daquilo que nos ensina a palavra de Deus, em que Deus não se agrada de orações de pecadores, eu posso aqui enquadrar esta expressão de uma pessoa que não é crente cantando um hino a Deus, como se Deus não aceitasse, porque a pessoa ali não está cantando de coração, não está rendida a Ele, nem está querendo fazer alguma coisa com respeito a Ele. Está cantando aquela música porque caiu na mídia, caiu na vulgarização da música, do hino ou de qualquer outra melodia. E aí a gente vê, meus irmãos, que o conteúdo da maioria destes hinos modernos não são de fato espirituais. E aqui o negócio vai pegar. Se esses hinos fossem espirituais, irmãos, eu duvido eles estarem na boca de descrente. E eu vou fazer aqui por relação uma prova diante de vocês. Eu duvido um incrédulo, um macumbeiro, quem quer que seja, cantar um hino da harpa ou hino do cantor cristão. Estes hinos que são de fato inspirados por Deus, eu duvido que eles tomem e tenham a ousadia de cantar, porque ali existe um peso de glória, irmãos. Quem fez aqueles hinos não fez de qualquer maneira, não. Fez com os joelhos em terras, foi passando horas de oração durante a noite em consagração. Hoje em dia existe um mercado por trás dos cantores, que tem muitos letristas que estão balizados, prontos, é só mandar. Mas, irmãos, os hinos autênticos e verdadeiros são feitos pelo sentimento do coração e de oração, rendido ao Senhor. O tempo é mau, irmãos. O tempo é mau. Por isso eu não acredito que essa maioria de hino de hoje, cantada na boca de descrente, seja hino espiritual. Eu nem digo que é, nem compro esses CDs, porque para mim não servem. E se eu fosse cantor evangélico e visse isso acontecendo com as músicas que eu tinha composto, eu me arrependeria logo, porque isso, meus irmãos, não está condizente com aquilo que Deus quer que nós façamos. Aconteceu um fato interessante nos Estados Unidos, em que um cantor secular mundano disse o seguinte: eu não quero que homossexual compre os meus CDs. É um direito dele. Mas é porque ele tinha preparado a música para ser ouvida por pessoas distintas. Pelo menos segundo a visão dele. E ele estava dizendo, eu não quero, foi a público. E disse, eu não quero.
Ele estava esboçando ali o seu interesse com a sua musicalidade. Ele iria perder alguma coisa? Iria deixar de lucrar. Mas ele tinha pelo menos um ideal, meus irmãos, um sentido, uma ideologia própria. E o crente deveria ter, porque ele deveria utilizar-se, irmãos, dos seus hinos para estarem sendo cantados na igreja e não para serem comercializados como a Som Livre. A Globo tem sido utilizadas para fazer isto. A igreja está em decadência por conta disso. E é o que o apóstolo Paulo diz, quando ele falando a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, sabe porém isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, as pessoas não entenderão a vontade de Deus, acharão que Deus se satisfaz com qualquer coisa. O meu Deus não. O meu Deus não se satisfaz com qualquer coisa, não. Deus não se satisfaz com pecador. Deus não se satisfaz com crente desmantelado. Deus se satisfaz com crente santificado na sua presença, pronto para ser usado por Ele. Não estou dizendo que o crente desmantelado tem que ficar amíngua, desprezado, deslocado, não. Ele tem que se arrepender e se colocar no altar de Deus, para que Deus se utilize dele. Os tempos são maus porque há pouca interpretação correta. Os tempos são maus porque as pessoas estão com sentimentos mais mundanos do que propriamente de Deus. Paulo diz ainda em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, nós vivemos um tempo difícil, um tempo problemático, um tempo em que as pessoas não estão vendo o que está à frente delas, não estão discernindo aquilo que deveriam discernir. Pedro ainda coopera com Paulo e diz: olha, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Cuidado com os escarnecedores, porque os escarnecedores são aqueles que se utilizam da palavra de Deus, mas não fazem bom uso dela, antes ultrajam, desprezam, menosprezam e não dão vazão ao seu conteúdo verdadeiro e autêntico. Muitos hinos atuais